O livro Imitação do Evangelho segundo o Espiritismo foi a primeira edição, lançada em abril de 1864, da obra que hoje conhecemos como o Evangelho segundo o Espiritismo, escrita por Allan Kardec. É o terceiro livro da codificação espírita e foca na moral cristã, sua aplicação prática. E nesse mês de abril, estamos comemorando os 162 anos de seu lançamento, e não podíamos deixar passar essa data sem um registro. Então, para tanto, nós convidamos a Cláudia Mello, que é colaboradora do nosso canal, para trocarmos algumas ideias sobre esta obra. Vamos conversar sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Muito obrigada, bom dia a todos. Acho que a nossa conversa será útil, pelo menos, porque mais um ano de aniversário desse livro tão importante, não só para a comunidade espírita, mas para qualquer pessoa que se interesse, né, pela vida do Cristo, por espiritualidade, por ética. É ele uma referência com toda certeza. Então, é uma grata satisfação estar aqui nesse momento. Muito obrigada. Nós que agradecemos. E o que chama a atenção, Cláudia, é que, na atualidade, esse livro que foi lançado há 162 anos é um dos livros mais lidos, né, dentro do movimento espírita e por pessoas não espíritas. E, assim, na casa espírita, atividades doutrinárias direcionadas com o livro do Evangelho segundo o Espiritismo, em casa, no lar, a gente, na prática do Evangelho no lar. Ele se torna um companheiro de todas as horas porque a gente lança mão dele ao dormir, ao acordar, e outros momentos da vida, né, de necessidades. Também a gente observa que já é um objeto que muitas vezes se leva até na bolsa, né, para o trabalho, ou lá no ambiente do trabalho tem sempre um ali do lado, a gente observa muito, já observei, cheguei em alguns lugares e vi, digo, olha, o Evangelho aí, alguém está lendo, né? Para presentear, alguém lança mão desse recurso, vou dar um livro do Evangelho. Existe, inclusive, até campanhas, né, de livros gratuitos nas casas espíritas do Evangelho, para as pessoas depois do atendimento fraterno. Então, foi um livro que, ao longo desses 162 anos, conquistou um espaço maior, ao invés dele se apagar, né? Mas, assim, como nós comentamos, no início, ele recebeu um outro nome, não era o Evangelho segundo o Espiritismo. E ele, de repente, Kardec decidiu mudar. De repente, é a expressão que a gente coloca aqui, né? Ele mudou, modificou o texto, o título para o Evangelho segundo o Espiritismo. Existe uma razão para isso? Na sua pesquisa, você encontrou algo que responda essa pergunta? Sem dúvida. Quando Kardec escreveu, estava trabalhando no Evangelho segundo o Espiritismo, ele tinha a proposta de estudar o Novo Testamento, né? E colocar a figura do Cristo como a referência de conduta, de moralidade, de ética para toda a humanidade, né? Um guia seguro, era o que ele estava buscando nesse sentido. Então, enquanto ele trabalhava nessa obra, ele pedia a orientação dos seus guias espirituais, dos espíritos que trabalhavam com ele, que orientavam o trabalho dele de divulgação, de construção até, né, de elaboração da doutrina espírita e divulgação simultânea e também posterior. Então, o primeiro título que ele escolheu foi Imitação do Evangelho. Só que o senhor Didier, que era o editor dele, alguém que tinha muita influência nas suas publicações, na editoração, nos textos finais, né, que ele produzia, e também por sugestão de amigos próximos, ele resolveu fazer essa mudança, né? Só que nas obras básicas, por exemplo, em obras póstumas, onde tem um item que chama-se Imitação do Evangelho, ele não diz claramente quais foram essas razões, mas há estudos, né, como é que eu vou dizer, há hipóteses que ajudam a compreender essa mudança, primeiro porque
Kardec não queria bater de frente com o clero. Ele não queria que aquele livro fosse uma provocação, não fosse vista como uma provocação. Não esqueçamos que 3 anos antes, em Barcelona, em 1861, havia acontecido o Auto de Fé de Barcelona. Então, aquela reação da Igreja Católica, a gente sabe que a Igreja Católica ela é capilarizada, né? Ela tem conexões no mundo inteiro, em todas as nações. Então, a resposta que houve na Espanha, ela tinha também adeptos na França. Ou seja, havia pessoas do clero que não viam com bons olhos nem a repercussão do movimento espírita e muito menos esse braço voltado ao aspecto religioso, que Kardec nem sequer enfatiza o aspecto religioso, ele enfatiza o aspecto moral e ético, né? O aspecto da conduta humana, que pode ajudar a construir a espiritualidade. E isso, evidentemente, é tarefa pessoal, individual. Então, primeiro, esse receio de que parecesse uma provocação, e segundo, porque havia uma publicação católica muitíssimo estabelecida dentro da teologia, muitíssimo estudada, que era a imitação de Cristo. Essa é uma obra de um monge alemão que viveu na Holanda, chamado Tomás de Kempis, e ele, por assim dizer, ressignificou a noção de espiritualidade dentro do catolicismo. Essa obra é um devocional, é um clássico, que ainda hoje ele é, de algum modo, estudado por quem faz teologia. Então, imitação de Cristo, imitação do Evangelho, soaria como uma proximidade, um paralelo, como se estivesse querendo estabelecer uma comparação. E não era essa a ideia. Então, a primeira edição do que hoje nós lemos Evangelho segundo o Espiritismo foi com esse nome Imitação de Cristo. Mas, a partir da segunda, ele já mudou por conta desses fatores e da sugestão desses amigos mais próximos dele, né? Aqui no livro Obras Póstumas, ele faz uma pergunta aos seus guias. Ele diz: que pensais da nova obra em que trabalho neste momento? Aí os espíritos responderam: esse livro terá uma influência considerável. Fizeste bem em abordar questões de alta moral prática, do ponto de vista dos interesses gerais, dos interesses sociais e dos interesses religiosos. Não só o mundo religioso nele encontrará as máximas que lhe são necessárias, mas a vida prática das nações nele aurirão excelentes instruções. Então, os espíritos não só aprovavam esse projeto de Kardec, como viam nele uma obra que ajudaria a mudar o pensamento religioso da época e ajudaria a construir a verdadeira noção de espiritualidade que havia e há no Novo Testamento. Aí logo em seguida ele pergunta: que dirá disso o clero? Aí o que eles respondem? O clero clamará a heresia, porque verá que nele atacas firmemente as penas eternas e outros pontos sobre os quais apoia a sua influência. Então, os espíritos já sabiam que haveria essa reação, né? Porque que atrevimento é esse de querer estudar o Novo Testamento? A igreja sempre se considerou com posse absoluta sobre os ensinamentos do Cristo, né? Então, fizeram do Cristo o seu objeto, a sua pedra máter, né? de edificação das suas teologias, das suas práticas, e ninguém mais podia nem discutir, nem estudar. E aí Kardec vem e traz um livro, uma obra, que não só ele estuda de forma diferente do que o que está nas Bíblias tradicionais, como ele acresce um pensamento dos espíritos. Então, se o projeto em si já causaria desagrado, esse título, então, soaria como uma provocação direta
ao clero e à igreja, e à própria teologia, né, católica. Então, eles houveram por bem fazer essa mudança, e foi, acho que, muito positiva, né? Muito positiva, como eu comentei no início, nós estamos há 162 anos de lançamento e cada vez mais o livro fica conhecido, as pessoas lançam mão dele para estudo, para pesquisas. Mas, como você colocou aí, Cláudia, talvez isso responda por que, quando do lançamento do Evangelho segundo o Espiritismo, na época, a imitação do Evangelho, Kardec colocou apenas uma nota rápida na Revista Espírita de abril de 1864, assim, de forma silenciosa. Você acha também que tem a ver com esse processo, ou você teria aí alguma outra versão para nós? Aí nós vamos ficar nas suposições, né, no que os estudiosos falam a respeito. Eu mesma não tenho conhecimento, nem informação, nem estava lá presente nesse momento, mas eu penso, e tudo leva a crer, que sim, ele não quis criar um estardalhaço em torno dessa obra. Até porque as bases da doutrina já estavam no Livro dos Espíritos, que foi um sucesso editorial enorme na época, né? Então, muitas pessoas querendo estudar, muitas pessoas querendo compreender. E eu creio que essa resposta dos espíritos sobre a reação do clero ajudou a tomar essa decisão. Porque olha o que eles dizem em seguida. Reagirão mais a essa publicação do que a do Livro dos Espíritos, do qual, a rigor, podiam aceitar os princípios dados. Ou seja, no Livro dos Espíritos havia informações que o clero não podia contradizer, ele não podia dizer isso aqui fere os nossos princípios. Nada havia ali que eles pudessem usar como argumento para iniciar uma campanha detratora contra Kardec e contra o movimento espírita. Mas em o Evangelho, em a imitação de Cristo, sim. Então, e é curioso porque a imitação de Cristo, futuro Evangelho segundo o Espiritismo, nasceu de uma instrução dos próprios Espíritos, né? Que está no Livro dos Espíritos. Então, eu creio que sim, eu creio que mais essa orientação dos Espíritos sobre essa reação fez que Kardec decidisse por um lançamento mais discreto, né? Ele não fez uma noite de autógrafos, ele não chamou a imprensa, nada disso. Então, não houve aquele estardalhaço, por assim dizer, aquela agitação que o Livro dos Espíritos provocou e o Livro dos Médiuns futuramente, né? Um pouco antes do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas isso não impediu que o livro fosse estudado, fosse comentado e que essas reações acontecessem, porque o clero acompanhava de perto os passos de Kardec, né? O que ele trouxe, a doutrina que ele formulou, o quanto que ele estava sendo procurado, visitado, as viagens que fazia, as palestras que ele fazia, movimentavam muita gente, né? Atraíam a atenção de muita gente. Então, sempre que se ele lançava algo novo, isso despertava interesse. E ele, muito silenciosamente, colocou apenas uma simples nota, né? Ele não anunciou que ia lançar, ele não fez nenhum comentário, assim, como você bem colocou, estardalhaço nenhum. Apenas uma breve nota. Mas, Cláudia, nós que conhecemos a doutrina, nós sabemos que existe o Pentateuco Kardeciano, são as 5 obras básicas, né? E que o Evangelho segundo o Espiritismo, ele está ali colocado como a terceira obra da codificação. Nós temos o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, aí vem o Evangelho segundo o Espiritismo, depois vem o Céu, o Inferno e a Gênese. E aí eu te pergunto, será que o Evangelho está colocado aí entre nessas 5 obras, bem ao meio, como fiel de uma balança? Poderia ser isso? Doutora, primeiro, a expressão Pentateuco. O Pentateuco é um termo que se refere às obras do Antigo Testamento, que é da tradição judaica. Então, Kardec não tinha essa intenção de criar
um Pentateuco. Isso é muito comum no meio espírita, mas eu já vi estudiosos da doutrina questionando essa expressão, e eu acho que cabe esse questionamento. Por que Pentateuco? Sim. Não é? O que Kardec elaborou foi uma doutrina, e doutrina é um conjunto de conhecimentos. Só que se nessas pesquisas que ele fez, aqueles que o instruem escolhem alguém, ditam alguém como modelo de conduta de moral, é mais que razoável que se estude esse modelo de conduta e de moral. É mais que razoável que se o traga a esse corpo de conhecimentos e informações para que ele seja uma referência na vida das pessoas e das nações também, que é como os espíritos disseram aqui para ele nos seus questionamentos sobre a obra. E no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, na introdução, ele diz isso. Então, que esse livro não era só um modelo a ser seguido pelos indivíduos, e nem só pelos espíritas, mas por toda a humanidade, por todas as pessoas que quisessem ter um modelo, uma referência de conduta, de moral, de comportamento. Agora, quanto à questão de ele ser um fiel da balança, eu não sei quais eram os propósitos superiores dos guias de Kardec. Eles dizem em obras póstumas que era o próprio Espírito da Verdade, que no mínimo é alguém muitíssimo elevado, muitíssimo esclarecido e superior, que acompanhava Kardec nos seus trabalhos. Para ser bem franca com você, eu não sei se é um fiel da balança, se é um equilíbrio, se é assim que se pode pensar. Eu creio que ele chegou no momento em que, primeiro, o corpo geral da doutrina em um livro dos Espíritos. Depois, o estudo do mecanismo que levou à construção desse corpo doutrinário, que era a mediunidade. As perguntas e respostas do livro dos Espíritos são obtidas através de perguntas psicografadas, ditadas por conversas de Kardec com esses espíritos. E como eram obtidas essas informações? Ele fazia uma pergunta aqui, e aí chegava a resposta. Obtia pessoalmente no grupo dele. Às vezes, a resposta e a pergunta que ele tinha feito na reunião surgia em outro grupo, em outra cidade, e aí ele recebia pelo correio, ia conferir as datas e estava lá. Então, tudo o que está no livro dos Espíritos é resultante dessa confluência de informações e questionamentos que ele presenciou e observou. Então, imagine o trabalho para montar uma obra daquela. São mais de 1000 perguntas. Todas elas tinham que ter esse padrão de ele questionar aqui e a resposta e a pergunta surgirem em outro lugar, com outros médios, onde ele não estava presente, a mesma questão. Então, ele usou isso como um critério de veracidade e de confiabilidade do conhecimento espírita, que não era algo inventado por ele e nem circunscrito à Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Aquelas informações eram informações de interesse coletivo, tanto que elas aconteciam lá em Paris, aconteciam em Bordeaux, aconteciam na Alemanha, aconteciam na América, aconteciam na Inglaterra, e aí todo esse conjunto de conhecimentos foi o que ele colocou em um livro dos Espíritos. Ali é uma obra super condensada, enxugada, por assim dizer, nas informações que ali contém. Depois ele estudou um meio através do qual ele obteve aquele conhecimento, que foi o meio mediúnico. E não só esse meio mediúnico que se prestava para comunicações instrutivas, quais são as das obras kardecianas, mas também para o intercâmbio natural entre vivos e desencarnados. Posteriormente, ele foi ao terceiro ponto, porque em O Livro dos Espíritos ele diz qual é o ser que serve de modelo e guia à humanidade. E os Espíritos respondem, Jesus. Como ele poderia deixar de completar o pensamento da doutrina, excluindo alguém que é modelo de conduta e de comportamento? Sendo que os Espíritos já haviam dito
que o propósito da doutrina espírita era ajudar e contribuir para a moralidade das pessoas. Se eu tenho o propósito de moralizar, se o meu trabalho, se eu sou convidado, escolhido, destinado de algum modo a uma tarefa de moralização, e esses que me orientam me dão uma referência, como é que eu vou deixar essa referência de lado? Então, o Evangelho segundo o Espiritismo, que estuda o Cristo, por isso que o título primeiro era Imitação do Cristo, mas podia ser muito mal interpretado, com consequências graves para a doutrina espírita que estava nascendo, por isso foi mudado o título. Mas o propósito do Evangelho segundo o Espiritismo é estudar o Cristo, sua palavra, sua vida, aquilo que realmente não se discute, que veio dele, ou algo de estranho que se disse sobre ele. Daí que tem no Evangelho segundo o Espiritismo um capítulo chamado Estranha Moral. Então, eu não sei se é um fiel da balança. Eu acho que foi uma progressão inevitável dentro da construção do pensamento espírita. Ele não podia deixar de falar do Cristo, se o Cristo é uma referência para o propósito primeiro da doutrina. É verdade. Mas é uma expressão muito usada no meio espírita, né? Para justificar o fato dela estar ali fixada como a terceira obra. E eu queria que você realmente reafirmasse isso para a nossa audiência com relação a essa questão. Qual é esse foco principal dessa obra do Evangelho, né? Em que ela pode nos servir? Qual a finalidade dela ter sido destinada para a humanidade? Vamos pensar dessa forma. É o próprio Kardec quem nos responde, Dora. É porque às vezes a gente começa nos estudos de Evangelho no Lar, a gente vai começar a estudar o livro, aí começa do capítulo 1. Esquece quando ele fala sobre a autoridade da doutrina, deixa passar notícias históricas. E esse eu creio que é um equívoco grande, e é por isso que muita gente tem uma visão, eu acho que não perfeitamente fiel do Evangelho segundo o Espiritismo e da proposta dele, que é ler a introdução. O primeiro tópico do livro, depois do prefácio do Espírito da Verdade, é o objetivo desta obra. Então, ele diz aqui que é possível dividir os 4 evangelhos sinóticos, né, em atos cotidianos da vida do Cristo, que podem também ser desdobrados nos Atos dos Apóstolos, os milagres que ele fez, as profecias, as palavras que ajudaram a construir os dogmas católicos e o ensinamento moral. O foco de Kardec é o ensinamento moral. Por quê? Porque ele não é objeto de divergências. Nenhuma das vertentes cristãs, nenhuma das religiões cristãs diverge da moralidade do Cristo. Todas estudam a sua moralidade. Todas estudam, por exemplo, o Sermão da Montanha. Ninguém discute, ninguém briga por conta do Sermão da Montanha, porque ali são informações que não estão vinculadas a esse pensamento ou aquele pensamento, a esse momento ou aquele momento. Então, tem na palavra do Cristo uma espécie de cerne, uma espécie de núcleo, que é o que ele chama aqui o ensinamento moral, que esse sim é base para todas os seus seguidores, de qualquer tempo, de qualquer estilo, de qualquer ideia. É isso o que ele estuda. Por isso que o primeiro título, Imitação do Evangelho, né? Eu me enganei há pouco. Imitação do Cristo é a obra católica. Imitação do Evangelho. Mas, ele diz aqui, ó, a forma alegórica e o misticismo intencional da linguagem do Novo Testamento fazem com que a maioria das pessoas o leia por desencargo de consciência e por dever, sem o aprofundamento e sem o entendimento. E é verdade. Muita coisa que o Cristo falou, ele tinha que adequar àquele tempo,
aos seus interlocutores, é claro, ele precisava se fazer entender. E o viés que ele usou não foi o viés hoje que é desdobrado por Joana de Ângeles, por exemplo, na linha psicológica, onde ela estuda o evangelho pela linha psicológica. Não foi construído a sua fala, por exemplo, em relação ao aspecto sociológico, que as doutrinas sociais só surgiram muitos séculos depois. O viés que ele deu foi o viés místico. Tudo ele chamando a pessoa de Deus para embasar a sua fala. Porque a sociedade judaica era uma teocracia, porque as coisas lá funcionavam pelo nome de Deus, até nas questões econômicas se chamava Deus para resolver. Então ele não podia sair desse viés. Por isso ele fala a forma alegórica e mística, usando mão de muito simbolismo, lançando mão de muitas parábolas. Então Kardec pega esse ensinamento moral, que é simbólico, e, por assim dizer, o traz para o pensamento moderno do século XIX, né, na época em que ele viveu, e que continua atual. E acrescido ainda das considerações dos espíritos, que estão nas instruções dos espíritos. Então, o foco dessa obra é o ensinamento moral do Cristo. E, evidentemente, com a proposta de trazer mais aprofundamento, mais compreensão do texto do Cristo, do texto do Novo Testamento, naquilo que ele tem de essencial, de fundamental. E quais são esses temas centrais abordados, Cláudia? Os temas centrais seriam, primeiro de tudo, a existência de Deus, né? Jesus reitera essa existência de Deus o tempo inteiro. Kardec coloca isso aqui. Depois, a vida futura, que é um tema fundamental na construção do pensamento do Cristo. E Kardec fala sobre isso a obra inteira. Ele diz que sem a vida futura, o pensamento cristão carece de verdade, carece de sentido. Depois, a reencarnação, que ele estuda em O Evangelho segundo o Espiritismo, em muitos capítulos, e que também está presente no Novo Testamento em muitas passagens. Inclusive, ele diz, nos capítulos introdutórios, que a ideia da reencarnação estava presente na cultura judaica, só que com o nome de ressurreição. Ele fala da noção de justiça, a justiça das aflições. O capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, é o maior do livro. Então, essas questões centrais, fundamentais, Deus, reencarnação, vida futura, não é? Pré-existência e pós-existência, eu acho que são os temas mais essenciais. O amor ao próximo é um tema fundamental que ele coloca nessa obra. Creio que seriam esses os principais. Deus, vida futura, amor, fidelidade ao Pai absoluta, dedicação ao próximo e a reencarnação. E também a justiça, né? Só que a justiça divina ele estuda mais detalhadamente em uma outra obra, que é o céu e o inferno. Mas aqui ele explica as aflições e dá um realce a esse aspecto, porque realmente quem busca o evangelho na maior parte são aqueles que estão sofridos, né? Que estão sendo provados, que estão passando por momentos de expiação. Por que esse livro também é apresentado como um elo entre a ciência e a religião? Eu penso que a doutrina inteira, não só o livro, é um elo entre ciência e religião. O livro dos médiuns é um elo entre ciência e religião, porque ele fala, tem um capítulo lá, influência moral do médium, influência do meio. Tem um capítulo que é desobsessão, não é? Isso no livro dos médiuns. Então, se o livro dos espíritos traz o aspecto filosófico,
se o livro dos médiuns trata do aspecto científico, mas eu acho que a doutrina inteira ela é ciência, né? O evangelho também, quando ele fala de oração, de prece, de fé, isso também é ciência. Porque a fé, a prece vem sendo estudadas atualmente como um recurso terapêutico, como um recurso de tratamento e cura, e isso é ciência, não é não? Então eu fico pensando, o que é que não é ciência na doutrina espírita? O que é que não diz respeito à natureza das pessoas, do mundo, do universo? Tudo ali é ciência. Para facilitar, eu acho, o nosso raciocínio e pela construção de conhecimento que a humanidade construiu ao longo do tempo, se criam essas vertentes que são mais didáticas, né, do que propriamente verdadeiras, assim, no sentido de que haja essa distinção, essa separação. Na natureza é tudo uno. Então, quando você, por exemplo, preside uma reunião mediúnica, ali você tem ciência, você tem filosofia, e você tem moralidade, e você tem espiritualidade. Mas não só espiritualidade, porque tem gente morta ali se comunicando. É espiritualidade pela comunicação, pelo vínculo que cada um tem ali, todos os participantes com Deus. É aí que está a espiritualidade. Jesus Cristo diz isso. O reino dos céus está dentro de nós. Então, às vezes a gente tem, por uma tradição, né, da própria linguagem, se referir à espiritualidade quando se tem uma comunicação de espíritos. Não. Nós também somos espíritos, nós aqui no corpo. E espiritualidade se refere a esse vínculo da criatura com Deus. Às vezes, por negligência, por inexperiência, né, por imaturidade mesmo, essa vinculação ela é obnubilada, ela é obstruída por tendências inferiores que nos comunicam com inteligências também inferiores, desencarnadas e encarnadas também. Então, eu penso que tudo que a doutrina espírita fala é ciência, porque tudo ali é vida, tudo ali é a natureza moral, a natureza material, aliás, e a natureza espiritual. Distinção que a gente faz entre material, o vivo biologicamente, e o espiritual, o invisível. Mas espiritualidade tem nos dois planos. Espiritualidade verdadeira, como eu disse, é isso que o Cristo nos fala, que o reino de Deus está dentro de nós. Quem quer espiritualizar-se, quem quer aprofundar a sua espiritualidade, busca essa vinculação com o divino que cada um traz dentro de si. Comunicar-se com espíritos desencarnados, isso não é espiritualidade legítima, essencial. Isso é o fenômeno mediúnico, que é o que Kardec trata. E o fenômeno mediúnico é algo da natureza, é algo da ciência, né? Da competência da ciência. Eu penso que o Evangelho segundo o Espiritismo, ele aprofunda a ciência e a filosofia. Ele não se distingue dela. Porque ele fala da fé, ele fala do que há de mais essencial na nossa natureza, que é exatamente buscar essa vinculação com Deus. Buscar esse aprofundamento dentro de nós mesmos. E não tem limite para isso. Não há. A única barreira que existe para isso somos nós mesmos que colocamos. Que é a nossa preguiça, é a nossa negligência com esse lado da nossa vida, da nossa existência. Eu até acredito que seja tudo isso que você fala, Cláudia, que a gente lembra que Kardec coloca já no primeiro capítulo, né, a aliança da ciência com a religião. Nesse capítulo que fala sobre a terceira revelação. E aí eu te pergunto, por que o Espiritismo, o livro situa, o Evangelho situa o Espiritismo como a terceira revelação de Deus à humanidade após Moisés e Jesus? Sim, isso aí eu vou completar o pensamento que eu tinha colocado anteriormente. No Evangelho segundo o Espiritismo, logo após a introdução,
ele fala do controle universal da doutrina, fala das notícias históricas, faz um paralelo entre a doutrina espírita e a doutrina socrática. Ele se dá o trabalho de resumir a filosofia socrática e de Platão. São, ao todo, 21 tópicos, onde ele mostra a semelhança da filosofia socrática com o pensamento espírita. E, olha, a filosofia socrática não era religião, é 500 anos antes do Cristo. Então, Kardec tá nos mostrando aqui que a moral cristã, por isso que ele reitera logo no começo, ensinamento moral, deixando bem claro qual é o propósito dele. A moralidade do Cristo, ela é a instrução da própria vida humana, da própria finalidade de seres se desenvolverem aqui na Terra e voltarem inúmeras vezes até alcançarem um padrão de maturidade, de conhecimento, de evolução, que lhes permita ir para outro ambiente. Mas, se ele se dá esse trabalho de criar essa conexão entre o pensamento espírita e o pensamento socrático, aqui ele está unindo as coisas, não está não? Está unindo filosofia e está unindo moralidade ética. A gente prefere ver o lado religioso ainda muito voltado para o misticismo, para algo brumoso, algo impreciso, como se a espiritualidade nos adentrasse num mundo de indefinições. E é o contrário. Quanto mais moralizado, quanto mais espiritualizado, mais atento eu sou ao ambiente que me cerca. Mais compromisso eu tenho com as pessoas à minha volta. Por isso o Cristo disse: amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si. Veja que ele cria aqui uma unidade. E ele diz: nisso está toda a lei e os profetas. Então não há caminho mais seguro para a espiritualidade do que esse. Amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si. E é exatamente o que propõe essas filosofias de Sócrates e Platão. No capítulo seguinte, ele já começa com não vim destruir a lei, que é uma frase atribuída ao Cristo, e que ninguém que estuda o Cristo, com toda a distância geográfica e do tempo, cronológica, ninguém deixa de atribuir essa frase a ele. Então, ele coloca Moisés, Cristo e o Espiritismo, e em seguida a aliança da ciência e da religião. Daí a sua pergunta. Mas veja que Moisés e Cristo são elementos da tradição judaica. O Espiritismo vem 18 séculos depois na Europa. E aí o que ele diz? Que a doutrina espírita pode promover essa aliança, mas isso aqui do ponto de vista conceitual, de estudo, de compreensão, de didática. Porque, na verdade, a experiência espiritual, ela une tudo isso. Ela não é dissociada, não sei se eu estou conseguindo me fazer entender. A busca da espiritualidade, a peleja da espiritualidade, esse trabalho por espiritualização, ele não é quebrado, ele não é fracionado. Então, essa aliança de ciência e de religião é para que nós possamos entender que a noção de fé, que demorou tanto tempo para ser construída, assim como a ciência, que é posterior à noção de fé, vem do século XII, com o surgimento das universidades, do século XI por aí, elas não são contraditórias, elas não se opõem. Para você ser racional, você não tem que abrir mão da sua fé, da certeza de que há uma força superior no universo, não só aqui na Terra, no universo inteiro, que comanda os destinos das criaturas. Mas para que isso ficasse claro no pensamento das massas, do povo, era preciso, é claro, uma ferramenta que provasse que matéria, que visível e não visível, visível e invisível, estão trabalhando juntos por um objetivo comum, que é o progresso das pessoas. Por isso ele se deu ao trabalho de estudar o fenômeno mediúnico, mostrando a mediunidade como uma ferramenta de compreensão
desse mundo que não é visível aos olhos do corpo, mas que nos influencia muitíssimo e, na verdade, do qual é extraída a matéria. Então, ele coloca: ciência e religião são duas alavancas da inteligência humana. Uma revela as leis do mundo material e outra as leis do mundo moral. Mas uma e outra, tendo o mesmo princípio, que é Deus, não podem contradizer-se. Tanto ciência quanto religião, e aqui religião ele não está falando do dogma, ele está falando religião, a busca pela espiritualidade, a religião verdadeira, a religião essência. Uma não pode contradizer-se, claro. Tudo na natureza me leva a ver, me leva a crer, me faz constatar que há uma inteligência nos organismos vivos e na própria constituição física do planeta Terra. Os estudiosos agora pesquisando os outros planetas, descobrindo mais e mais planetas, descobrindo que o universo se expande, que esse crescimento é crescente. Então, de onde vem essa força? É a própria ciência que nos leva, então, a buscar uma razão, uma causa para tudo o que existe. Então, o mesmo princípio, ele diz aqui, é Deus que está por trás, né, na pobreza da fala, de tudo isso. É ele o começo, é ele o meio, é ele a finalidade de cada um de nós. E a doutrina espírita, sim, ajuda a construir essa ponte, esse elo. Por que o Evangelho é tido como um código de ética universal capaz de guiar a conduta humana independentemente de crenças religiosas? Mais uma vez, vamos recorrer a Kardec na introdução do livro, quando ele diz aqui, ó, lá no final, ele diz assim: esta obra é para o uso de todos. Olha, eu amo esse parágrafo aqui, porque eu acho que esse parágrafo aqui, ele acaba com essa ideia de espiritismo como uma religião à parte das outras. Ele diz: essa obra é para o uso de todos. Cada pessoa pode extrair dela os meios de conformar a sua conduta à moral do Cristo. Os espíritas nela encontrarão, além disso, as aplicações que dizem respeito especialmente a eles. Graças às comunicações estabelecidas entre os homens e o mundo invisível, de modo permanente, a lei evangélica ensinada a todas as nações pelos próprios espíritos não será mais letra morta. Todos a compreenderão e serão incessantemente solicitados a colocá-la em prática pelos conselhos de seus guias espirituais. Você quer mais espiritualização do que isso? Você quer mais aproximação entre vivos e mortos do que isso? Kardec está dizendo que, através do estudo que está aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, cada um vai poder manter-se em contato com o seu próprio guia espiritual, sem necessidade de terceiros. Ele diz: comunicações estabelecidas de modo permanente entre os homens e o mundo invisível, ou seja, os desdobramentos trazidos pelos espíritos acerca do Novo Testamento vão tornar as pessoas mais próximas do verdadeiro pensamento do Cristo, que foi tão modificado por interesses de expansão política, por interesses econômicos. Nós vimos na história que os cristãos passaram de perseguidos a perseguidores. Não tem distorção maior do pensamento do Cristo do que isso. E de fato aconteceu. E continua acontecendo. E aconteceu com Kardec. Logo no início da elaboração da doutrina espírita. Citei há pouco o Auto de Fé de Barcelona, que é só um dos eventos. O mais emblemático, talvez. Mas mesmo agora, muitos espíritas sofrem restrições, sofrem hostilidades,
por outros cristãos que estão também pelejando, né, a sua maneira para compreender o Cristo e julgam defendê-lo, nos hostilizando, o que não é sensato, não é correto. Mas cada um é cada um. Então, ele nos diz aqui que essa obra é uma obra de ética, é uma obra de moral, é uma obra de conduta, e que os espíritas teriam dentro dela lições particulares. Isso daqui eu acho que é assim, uma advertência, quase assim um puxãozinho de orelha, para que nós foquemos na nossa conduta, na nossa compreensão do Novo Testamento, ao invés de querer vigiar o comportamento alheio. Eu Verdade. entendo dessa forma. É muito boa a nossa conversa nessa manhã sobre esse tema tão importante, sobre essa obra tão valiosa. Nós estamos chegando ao final. Queremos agradecer a Cláudia pela contribuição que ela nos traz, mas eu ainda tenho uma última pergunta a fazer, que acho que vai muito da sua interpretação pessoal, Cláudia. É com relação ao que a gente pode orientar, não sei se seria essa a palavra certa, mas assim, em que esse livro pode nos ajudar no dia a dia? O que você pode, finalizando, nos trazer aí sobre essa obra? Ontem, quando eu estava estudando, né, fazendo algumas leituras, eu encontrei na internet um texto atribuído a José Herculano Pires, quando, por ocasião de um dos aniversários de lançamento do Evangelho segundo o Espiritismo. E aí ele diz que o livro, que esse livro, ele é de leitura obrigatória, diária, é para ser um livro de cabeceira, né, para toda pessoa que busque o conhecimento, que estuda a doutrina, para todo adepto da doutrina, mas para qualquer pessoa, de modo geral, que busque um norte para o seu proceder. Né? Kardec tentou facilitar a compreensão de um pensamento que pode socorrer qualquer criatura em qualquer momento da vida. Não é? Você está certo, nós temos os terapeutas, nós temos os psicólogos, nós temos os médiuns que prestam assistência, nós temos as casas espíritas, nós temos as capelas, as igrejas onde você pode entrar, fazer uma oração, mas você trazer o evangelho para a sua vida, fazer dele um hábito, é outra coisa. É um suporte enorme que nós ganhamos. Não à toa, Joana de Ângeles dedica uma obra inteira a estudar esse livro sob o viés psicológico, que é o Evangelho à luz da psicologia profunda. O Evangelho segundo o Espiritismo à luz da psicologia profunda. E é um livro maravilhoso. E aí a gente vê no esforço dela, da gente perceber o quanto o pensamento do Cristo nos leva para dentro de nós mesmos. Por isso que ele diz, o reino de Deus está dentro de vós. Todo esse esforço, todo esse trabalho, Dora, que a gente tem, cada um de nós tem aqui nesse mundo, todas as nossas experiências, é para isso. É para fazer a gente se voltar para a gente mesmo, né? Para o nosso espírito, a nossa essência, buscando cultivar esse nosso lado. Então, quando a gente faz isso, a gente preza as nossas emoções, a gente descobre o amor a nós mesmos, zelando pelos nossos pensamentos, zelando pela nossa mente, zelando pelo nosso equilíbrio, pelo nosso controle emocional. Né? Esse trabalho, esse zelo, esse cuidado com a gente mesmo, reverbera em outras atitudes, de paciência, de tolerância, de saber conviver, de saber perdoar. E como é difícil perdoar. Talvez seja o trabalho, o esforço mais complicado para nós seja esse, o de perdoar. Por outro lado, quem consegue, abre dentro de si um portal, né, uma porta, um caminho de pacificação, de sanidade, de equilíbrio, de clareza mental, que só nós podemos fazer por nós mesmos, não são os outros. E a gente tenta, em atividades como essas e outras, colocar essa ferramenta mais próxima das pessoas, de nós mesmos também, para que a gente saiba exercer esse trabalho e ter mais êxito na finalidade da nossa encarnação, que é exatamente esse amadurecimento, esse encontro com Deus, amadurecer,
e encontrar-se com Deus são uma coisa só. Não dá para dissociar uma da outra, de jeito nenhum. Então, eu acho que esse livro nos ajuda no dia a dia, nos alertando. Como diz Herculano Pires, todo dia você lê um trecho. E cada vez que você lê, você tem uma luz nova acendendo e um desafio novo também para você. Porque aquele trechinho que você leu, ele vai servir para alguma situação. Sobretudo para algo que você não está tentando ou não está conseguindo executar. Então, o evangelho, ele alivia, mas ele alivia na medida em que você se esforça para compreender e viver. Muito bom. Bom, nós concluímos aqui a nossa programação de hoje, nosso objetivo, que era justamente trazer algumas informações sobre essa obra, foi contemplado aqui. Foi muito boa a nossa conversa com a nossa amiga Cláudia, que sempre traz uma excelente contribuição para a nossa programação. E fica aqui a nossa dica de leitura, o livro do Evangelho segundo o Espiritismo. Se você ainda não tem, adquira. Vá numa casa espírita, veja se a casa espírita tem livros de doação do Evangelho, peça um, porque esse livro, como bem foi colocado aqui, ele tem muitos esclarecimentos, inclusive com relação à questão do perdão, como a Cláudia acabou de falar, ele esclarece muito bem o perdão, o que é perdoar, como perdoar, né? Que a gente tem uma falsa noção de perdão, e isso dificulta muito essa nossa atitude. Mas a gente espera que, com essas informações que trouxemos, temos aí lançado um pouco de luz sobre essa obra, né, que já vem iluminando aí há mais de um século, e que vai permanecer, se Deus quiser. Cláudia, suas considerações finais para a gente encerrar. Eu gostaria de encerrar com um trecho que Kardec tem aqui na introdução. Ele diz assim: em lugar de nos apegarmos a uma ordem cronológica impossível e sem proveito real em tal assunto, o Novo Testamento, as máximas foram agrupadas e classificadas metodicamente segundo a sua natureza. Esse é apenas um trabalho material que, isolado, teria sido de utilidade secundária. O essencial era colocá-lo ao alcance de todos, pela explicação das passagens obscuras e pelo desenvolvimento de todas as consequências, visando a sua aplicação às diferentes situações da vida. É o que tentamos fazer com a ajuda dos bons espíritos que nos assistem. Eu faço minhas as palavras de Kardec. Nosso objetivo hoje foi tentar colocar o Evangelho mais compreensível ao alcance de todos, nos valendo do socorro dos benfeitores que nos orientam nessas tarefas e contando com a paciência de todos. E muito obrigada. Bom, se você gostou da nossa programação, a gente sempre pede, compartilhe com os amigos, deixe o seu like, porque o YouTube ele só entende que a programação é importante a partir desses acessos, a partir dessas expressões, né, de compartilhamento, de um like que você dá, coisas dessa natureza, para ajudar na divulgação da nossa programação. Nosso canal não tem fins lucrativos. Nós estamos aqui pela mensagem, pela doutrina espírita. Então, uma boa semana para todos. A próxima segunda-feira a gente ainda continua com o tema Espiritismo, porque o mês de abril é Espiritismo. Boa semana para todos.